Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio o professor Liseu Mazioni, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e região, para falar um pouco mais das pautas, reivindicações da categoria, além de outros assuntos da educação e também do cotidiano de Chapecó e região. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Professor Liseu, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado, Gabriel, obrigado pelo convite. Só fazer um parênteses, né? Na verdade, sou presidente da Coordenação Municipal de Chapecó. O nosso sindicato ele é regional, então cada município tem uma coordenação municipal e depois tem a diretoria executiva e o conselho fiscal, que são diretorias regionais. E o nosso presidente, no momento, o presidente geral, digamos assim, é o colega Eliandro Fantinel, que é servidor do município de Cordilheira Alta, inclusive. Certo, então, professor Liseu, presidente da coordenação de Chapecó. Isso. Professor, então, para começarmos este bate-papo, né? Já estou vendo aqui que o senhor está com uma lista de demandas e reivindicações da categoria, principalmente em relação sobre o projeto de lei que diz respeito à remuneração, né, dos servidores municipais de Chapecó, que já está nas mãos do prefeito municipal, da prefeitura, para análise e posterior discussão e votação na Câmara de Chapecó. Quais são as principais demandas e reivindicações, então, que a categoria, então, pede para que façam parte das discussões desse projeto? Bom, o sindicato ele tem a sua tarefa constitucional de representar os trabalhadores, né, de forma administrativa e judicial, e de forma política, no sentido do seu papel enquanto representante da categoria profissional junto ao empregador. Então, dentro dessa tarefa constitucional do sindicato, nós fizemos todo ano a campanha salarial, porque a Constituição também estabelece, no seu artigo 37, para os servidores públicos, a revisão geral anual da remuneração. Então, não podem ter vários reajustes durante o ano, né? Os servidores públicos só podem ter um reajuste geral, que tem que ser o mesmo índice para todos os servidores na mesma data. E no caso dos servidores municipais de Chapecó, até pela nossa Lei Complementar 132, é no mês de janeiro. Então, quando chega ali o mês de outubro, novembro, nós fizemos uma campanha salarial, convocamos uma Assembleia Geral e aprovamos uma pauta de reivindicações que depois é levado ao prefeito municipal para que o prefeito considere as reivindicações da categoria no momento de elaborar o projeto de lei, que ele também tem a obrigação legal do mês de dezembro encaminhar à Câmara de Vereadores para ser apreciado e votado ainda em dezembro. E, professor Liseu, professor Liseu, quais são as principais pautas, então, que foram discutidas e aprovadas pela categoria nesta Assembleia Geral? Conta pra gente. Importante a pergunta, né? Porque é isso que interessa aos servidores, né? O que o sindicato está reivindicando. Então, nós fizemos a Assembleia no dia 18 de novembro e depois também um abaixo-assinado para coleta de assinaturas para reforçar a reivindicação. Então, foi entregue uma pauta ao prefeito municipal no dia 29 de novembro, então para dezembro encaminhar o projeto de lei, com 10 pontos. A primeira reivindicação é a reposição de uma inflação que ficou para trás, né, que o município de Chapecó não fez a reposição no ano de 2021. Então, em janeiro de 2021, na revisão anual, foi mandado para a Câmara de Vereadores um projeto de lei com 0% de reajuste, né? Na época foi alegado a Lei 173, que também nós estávamos no meio da pandemia da Covid-19, e foi justificado de que a Lei 173 não poderia dar o reajuste. Na época, depois, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina consolidou o entendimento de que sim, a inflação era possível repor porque não era considerado aumento de despesa.
Mas o servidor municipal ficou sem essa parte do salário. Né? E 5,45 é até um índice expressivo, né? Você todo mês perder 5,45 do valor real do teu salário. Então, na prática, o servidor municipal de Chapecó tem essa perda desde janeiro de 2021, por mais que 2022, 2023 e 2024 o município concedeu a inflação do ano anterior mais um, mas mesmo assim, perdeu 5,45 em 2021, 4,45 em 2022, 3,45 em 2023 e 2,45 agora em 2024. Né? Se a gente somar esses percentuais ao longo desses 48 meses, é como se o servidor municipal não tivesse recebido 2 salários mensais, né, dos 48 meses. Então, essa é uma primeira pauta. Né? Tem uma necessidade do município repor para os servidores que não foram beneficiados com a Lei 743 de 2022, que é o caso do aumento do piso nacional do magistério, então que repôs a inflação para os professores, essa inflação que nós estamos reivindicando agora, o 5,45. Então, para os professores foi reposto no aumento do piso nacional do magistério em janeiro de 2022 e para os agentes comunitários de saúde também, porque em 2022 foi implantado o novo piso nacional de 2 salários mínimos. Então, essas duas categorias até tiveram a reposição dessa inflação, mas todas as demais secretarias não tiveram. Então, acho que é importante que o prefeito trate, né, considere esta perda efetiva que os trabalhadores do Serviço Público Municipal tiveram ao longo desse período e continuam tendo, e que seja contemplado esse primeiro ponto, repor os 5,45 de janeiro de 2021 que ficou para trás. Né? Na época até teve um efeito nas receitas do município, tendo em vista a pandemia da Covid-19, mas a economia se recuperou, a receita se recuperou, e não é justo que os servidores municipais não tenham a recuperação do seu salário. Até porque é uma perda que vai ser para a vida toda, né? Especialmente o servidor efetivo, porque ele se aposenta no regime próprio e fica vinculado ou com a média salarial ou com o salário do servidor ativo. Né? E as demais reivindicações, professor, quais seriam? As demais reivindicações, de forma assim, agora mais rápida. Repor a inflação de 2024 em janeiro de 2025, um aumento real de 2,21, né? Isso seria o crescimento do PIB per capita de 2023, que já foi divulgado, né? O de 2024 ainda não foi divulgado, que só o ano que vem. Conceder no mês de janeiro de 2025 a progressão por mérito, né? Nós temos uma progressão por mérito anual de 1% para o servidor efetivo, então que seja implementada a lei e acrescido 1% este ano. Estender para todos os servidores municipais a indenização de alimentação, que tem uma parte dos servidores que trabalham em escala ou que não retornam para a secretaria que recebem, então, mas os demais servidores também reivindicam que seja estendido para todos os servidores, porque também tem muito servidor que não consegue voltar para casa almoçar ao meio-dia, e o auxílio alimentação tem uma lei nacional, toda uma política também dos empregadores ajudarem na questão da alimentação, porque é importante também o trabalhador ter uma alimentação adequada até para produzir bem no trabalho. Né? Aí tem uma questão dos pisos nacionais, então tem a sexta reivindicação, é aumentar a base de cálculo do adicional de insalubridade. Né? Então, o município vem desde 2009 calculando os 10, 20, 40% de insalubridade sobre os 170 FRM, que hoje dá R$ 946. Então, a gente cuidar de saúde ganha 10% de insalubridade, mas aplica sobre R$ 946, dá R$ 94 de adicional de insalubridade. Então, tem uma necessidade que seja um valor, no mínimo, acima do salário mínimo. Então, por isso nós estamos pedindo aumentar de R$ 946 para R$ 1.600, que daria aumento de 170 para 300 FRM. Né? É uma questão importante, porque é justamente aquele trabalhador que está nas piores condições de trabalho, né? Locais de trabalho insalubres, assim reconhecidos pelos peritos.
Aí nós temos a questão dos pisos nacionais. Então, hoje nós temos o piso nacional, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, que é 2 salários mínimos. Está assim na emenda 120 da Constituição Federal. Então, tem que, já em janeiro, acompanhar o aumento do salário mínimo e aumentar o piso, né? Então, se com os reajustes anteriores não for suficiente, tem que dar o complemento para chegar no valor do piso nacional. A mesma coisa dos trabalhadores da enfermagem, que a partir de 2022 tem piso nacional. Então, se acaso tiver algum cargo que não alcança o valor do piso nacional com o reajuste geral, tem que complementar. E a mesma coisa com os professores, né, que tem o piso nacional desde 2008. Então, mas no caso dos professores tem uma outra reivindicação junto com o piso nacional, que é que o ano passado o prefeito mudou o nosso plano de carreira e extinguiu, né, revogou os percentuais que diferenciam os níveis de titulação. Então, nós tínhamos desde 93, 46% acima do magistério para graduação ou licenciatura, 64% para especialização, 80% mestrado e 90% doutorado. Então, ano passado, o prefeito revogou, tirou isso da lei municipal. Então, tem uma reivindicação de pagar o aumento do piso nacional, mas também revogar essa alteração e voltar a garantir essa diferenciação para os níveis de titulação, porque foi criado lá em 93, depois consolidado no adicional de titulação em 99, porque era justamente estimular a formação acadêmica dos professores, para isso também repercutir na qualidade da educação municipal, né? E o 10º e última reivindicação é a questão do concurso público para os professores, né? O município de Chapecó convive hoje com uma situação onde mais de 70% dos professores que estão em sala de aula, na educação infantil e no ensino fundamental, estão em cargo temporário. Então, nós avaliamos que é uma situação muito ruim, não só para os professores, que ficam reféns do contrato temporário, né? Contrato em fevereiro, termina o contrato em dezembro, tem que fazer nova prova, novo processo seletivo, tem que mudar de escola, geralmente, todo ano. Então, isso tem todo um problema pedagógico do ponto de vista do professor não conseguir se organizar e ter relação com a comunidade escolar, conhecer a comunidade escolar de ano após ano, né? Os alunos, conhecer os colegas, conhecer a gestão da escola. Então, tem todo um problema pedagógico, essa questão do contrato temporário, tem o prejuízo financeiro para os professores e, portanto, também tem o prejuízo para o município e para a população. Então, não é possível que Chapecó continue com 70% dos professores em sala de aula em contrato temporário, até porque a Constituição Federal não permite isso. A Constituição só permite em casos de excepcional interesse público o contrato temporário, né? Que é aquela situação, um professor efetivo que está na gestão, que está em licença maternidade, que está em atestado de saúde, aí você tem um contrato temporário. Agora, aquela vaga que todo ano vai para a escolha temporária, é uma vaga que tem que ir para a escolha de professor concursado efetivo. Então, estamos propondo que o município faça o concurso no primeiro semestre de 2025, para ter já a classificação para o início do ano letivo de 2026, resolver este problema, que é um problema sério para a qualidade da educação municipal. E, professor Liseu, como que está a expectativa para a discussão e a consequente aprovação desse projeto? A categoria acredita que aí os representantes da administração municipal, também do Legislativo chapecoense, deverão olhar com atenção a essas reivindicações, né? E os próprios representantes do sindicato já chegaram a sentar com a prefeitura ou representantes do Legislativo. Como que está, então, este momento anterior à discussão do projeto? Boas perguntas, Gabriel. Então, no final aqui da pauta, do protocolo da pauta, nós sempre incluímos a questão, o pedido, né, ao prefeito incluir, constituir, na verdade, né, uma mesa permanente de negociação coletiva, né, que seria o quê? O prefeito pode fazer um decreto, constituir uma mesa permanente de negociação coletiva,
com representantes da direção do sindicato e do governo municipal para negociar de forma permanente os problemas e as questões que se colocam nas relações de trabalho entre o município e os servidores municipais, né? Então, essa é uma boa prática de gestão democrática, inclusive, e de construção de relações democráticas de trabalho. Infelizmente, o prefeito João Rodrigues não tem adotado esta prática, né? Então, nós não temos essa oportunidade da mesa de negociação. Então, por isso que a gente apresenta a pauta, faz o abaixo-assinado, né, divulga, vai para a imprensa, usa as redes sociais do sindicato, os outros meios de comunicação digital, para construir a pauta, o entendimento e também a cobrança, né? Mas a gente acaba meio que fazendo uma negociação por correspondência. O bom seria constituir uma mesa de negociação e fazer, né? É claro que o prefeito pode nos surpreender e fazer este ano, já que não fez nos últimos 4. A maioria dos prefeitos fazem, né? Porque também é uma oportunidade para o governo municipal resolver um inúmero conjunto de problemas, né? Inúmeros problemas que surgem no dia a dia, às vezes como trata o atestado médico, né? Ou o mesmo excesso tem excesso de servidores ficando doentes, né? Teria que resolver, porque se tem gente ficando doente, é porque tem algum problema a mais no local de trabalho, né? A questão da organização do próprio serviço público, a execução. O governo tem queixas dos servidores, né? Dá para levar para a mesa de negociação, o sindicato contribuir na construção do engajamento dos servidores. Não, os servidores têm reclamação de perda salarial, de indenização de alimentação, o próprio fluxo do trabalho, né? Então, tem uma porção de coisas que o trabalhador, o profissional que está executando o serviço, tem conhecimento, desenvolve experiência, que a gente poderia levar para a mesa de negociação e repassar para o governo, né? Fazer uma troca entre governo e categoria do ponto de vista de que seja bom não só para o governo, mas para o município, que tem que prestar o serviço à população, e também para os trabalhadores, né? Mas, infelizmente, nós não temos ainda essa mesa de negociação em Chapecó. Não tem lei que obrigue o prefeito, né? Mas o prefeito tem autorização legal para fazer. Muitos municípios, na nossa base, inclusive, dos 46 municípios, mais de 40 tem mesa de negociação, né? Então, Chapecó está na exceção aqui que não quer partir para esse recurso mais democrático de relação institucional entre executivo municipal e sindicato representativo da categoria dos servidores municipais. E a expectativa de atender é evidente, né? Eu acredito, eu poderia dizer que os servidores municipais e o sindicato, nós temos consciência de que as reivindicações são justas, são necessárias e são possíveis do município atender, né? Cabe no orçamento, cabe na margem legal, e é importante também, o município também é uma importante referência de relações de trabalho, inclusive de remuneração do trabalho, né? Para a cidade toda, para o município todo. E é bom lembrar que todo o dinheiro que entra no bolso do trabalhador em forma de salário, ele movimenta o mercado interno, né? Ele resulta em consumo e, portanto, em movimento econômico. E o próprio movimento econômico resulta em arrecadação de impostos, né? Então, também tratar com tranquilidade essa questão, né? E a gente podemos conversar sobre a questão de quanto que a prefeitura pode gastar em folha, quanto que está gastando e como seria importante também investir na questão salarial dos trabalhadores do Serviço Público Municipal, né? E, professor Eliseu, na sua opinião, por que o prefeito não senta com representantes da categoria para negociar e discutir aí as questões relacionadas ao salário, né, à remuneração dos servidores municipais? Bom, o prefeito não senta porque acho que faz parte da ideologia dele
atuar no limite do que a Constituição impõe, né? Não tem por parte do prefeito um esforço de ajudar a ampliar a democracia. Porque a comissão de negociação, a negociação coletiva, até no governo Temer, foi aprovado pelo Congresso Nacional uma lei federal estabelecendo a obrigatoriedade da negociação coletiva. Mas aí depois o presidente Temer não sancionou, né? Então nós temos hoje, o Brasil é signatário da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que dá o direito dos servidores públicos à negociação coletiva. Aqui em Chapecó mesmo, Chapecó foi pioneiro na negociação coletiva, de 89 até 2004, todos os anos teve negociação e acordo coletivo de trabalho, né? A maioria dos municípios Brasil afora, aqui na nossa base, em Santa Catarina, fazem negociação coletiva, né? E o prefeito de Chapecó fez a opção de não fazer. Então, eu acho que eu sei que o prefeito tem usado uma retórica de que, não, o dirigente do sindicato é isso, o dirigente do sindicato é aquilo, mas vamos colocar a bola no chão, né? Democracia, por exemplo, eu não tenho o direito de escolher qual o prefeito que eu vou negociar, de qual partido, de qual, né? Eu, como representante do sindicato, tenho que negociar com o prefeito que foi eleito. O prefeito devia fazer o mesmo, né? Quem escolhe o presidente, os dirigentes do sindicato, são os associados do sindicato. Quem escolhe o prefeito de Chapecó são os eleitores de Chapecó. Então, postura democrática é o seguinte: eu não vou avaliar o prefeito João Rodrigues ou qualificar o prefeito João Rodrigues. Eu vou negociar, eu vou para a negociação coletiva com ele, tendo presente que ele é o prefeito, né, e eu sou representante do sindicato. Então, porque se for perguntado ao prefeito, ele vai vir com uma retórica, não, que o sindicato é isso, o sindicato é aquilo, né? Eu não estou aqui qualificando ou fazendo uma avaliação do perfil do prefeito de Chapecó. Eu quero negociar com o prefeito de Chapecó, porque eu tenho uma tarefa de representar os servidores municipais e seria melhor, do ponto de vista das relações democráticas de trabalho, ter a oportunidade de poder falar para o prefeito, falar para os secretários as questões que os servidores estão levantando, estão pontuando, e ouvir do prefeito, dos secretários, o que é possível, o que não é, o que é adequado, o que não é, o que o governo concorda, o que o prefeito não concorda, e aí a gente vê quais são os pontos de concordância, né? Inclusive para mim poder dar uma devolutiva para os servidores municipais, né? Já chegou a se encontrar com o prefeito João Rodrigues em outros ambientes, não da administração municipal ou do sindicato? Já chegaram a conversar, professor? Então veja a situação, né? O prefeito assumiu o governo de Chapecó em 2021 e eu assumi a presidência da Coordenação Municipal de Chapecó em junho de 2020, né? Fui reeleito agora em 2024, para mais 4 anos da presidência da Coordenação Municipal de Chapecó, que é o dirigente que coordena o trabalho com a categoria aqui e faz a relação com o município. Todo ano a gente entrega uma pauta e pede a mesa, né? Entrega uma pauta e pede a mesa de negociação. Mas eu só me encontrei com o prefeito fisicamente, inclusive, nesse período todo, porque eu não vou nas atividades que ele faz enquanto prefeito e ele não vem nas atividades que eu faço como sindicato. Eu me encontrei com ele num dos dias da greve de 2023, do ano passado, que nos encontramos porque nós aguardamos ele lá no gabinete para entregar uma contraproposta ao projeto de lei que estava na Câmara e que gerou a greve. Inclusive, ele recebeu e depois ficou para nos dar um retorno, mas aí orientou os vereadores a aprovarem o projeto sem dar o retorno. No dia depois da greve, que nós comunicamos a suspensão da greve e solicitamos uma mesa de negociação para repor o trabalho suspenso durante a greve. Então, ele nos recebeu aí, mas também não aceitou negociar a reposição do trabalho, né? Então, veja assim, a categoria fez uma greve de 3 dias, suspendeu o trabalho, teve perda de aulas, aí nós suspendemos a greve, solicitamos uma reunião de negociação para negociar a reposição do trabalho. Nós não queríamos que fosse pago sem o trabalho, nós queríamos negociar
em que dias que ia se repor aqueles 3 dias de greve, que é o padrão, que é a tradição democrática, inclusive, né? A categoria faz uma greve, depois você vai fazer um acordo de fim de greve, tem que tratar das pautas que levou à greve e também da reposição do trabalho, né? E a manutenção do salário, porque o trabalhador não faltou ao trabalho, ele coletivamente decidiu suspender para poder pautar a sua reivindicação, a sua necessidade de melhoria que está reivindicando. Então, o prefeito não aceitou negociar a reposição do trabalho, descontou os dias e nós tivemos que ir para a justiça. A ação está lá no Tribunal de Justiça, né? Aí tivemos toda uma demanda de trabalho para o judiciário durante o ano de 2023, com prova e contra-prova, né? Não teve perda de aula, nós provamos que teve. Aí o juiz mandou repor, aí a secretaria repôs sem os professores, né? Então, uma porção de decisões que está longe do campo democrático, né? Nós tínhamos nos encontrado em 2022 também numa manifestação de professores temporários, porque o prefeito tirou do início de 2023 o pagamento da pós-graduação aos professores ACTs, né? Então o município pagou de 93 até 2023 a especialização do professor ACT. De 2023 para cá o prefeito deixou de pagar. Aí nós fizemos uma manifestação na Câmara, aí o líder do governo, não, o prefeito vai receber vocês. Nós somos na dia agendado, nós somos para a prefeitura, o prefeito nos atendeu, até ouviu a reivindicação dos ACTs, prometeu de que ia estudar a possibilidade de manter. Dias depois apareceu com um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, dizendo que era obrigado, de fato, cancelar a pós-graduação dos ACTs. Então foram nessas oportunidades que nós nos encontramos. E veja assim, o prefeito representa o município, que é o empregador dos 8, 9 mil servidores que tem entre ativos, aposentados e estagiários. O sindicato, constitucionalmente, é quem representa coletivamente. Lá no artigo 8º da Constituição está lá, garantia dos sindicatos na negociação das questões coletivas das categorias, né? Então, quem não está cumprindo a Constituição é o prefeito. E, professor Eliseu, antes de encerrarmos este bate-papo, caso as demandas e as pautas sugeridas pela categoria não sejam atendidas, quais serão as atitudes tomadas aí pelos representantes do sindicato, juntamente com as pessoas, né, que fazem parte da categoria? Há alguma possibilidade de nova greve, talvez? A greve, né, às vezes as pessoas que não participam do processo de uma greve, né, da construção, às vezes trata a greve assim, não, o sindicato tem a greve na manga, qualquer situação ele vai puxar a greve. Não, a greve é resultado de uma insatisfação muito grande dos servidores, né? Também tem a questão legal, né? O judiciário, infelizmente, o judiciário muitas vezes fica mais do lado do empregador do que do direito do trabalhador, né? Na própria arbitragem das greves. Mas, sim, a categoria pode chegar num momento de descontentamento e de organização que tem capacidade de ir à greve. Eu acho que o prefeito João Rodrigues achou que o sindicato nunca ia ter capacidade de fazer uma greve em Chapecó no governo dele. E nós demonstramos em março de 2023 que sim, que a categoria, apesar de toda a linha de rigidez que o prefeito tem governado a cidade e os servidores, não se abrindo para as relações mais democráticas, a categoria mostrou que teve persistência de fazer uma manifestação pela perda da pós-graduação do ACT e também a greve do plano de carreira dos professores, né, esses percentuais dos níveis de titulação. Alguém vai dizer, alguém que queira ajudar o prefeito vai dizer, não, mas o sindicato não conseguiu reverter. Sim, mas o sindicato conseguiu nominar quem que é o responsável pelaquela perda. Eu acho que isso é importante, né? É importante que cada um tenha consciência de quem é responsável por cada coisa. Então, assim, o prefeito João Rodrigues tem na sua biografia desse último mandato
que mexeu no plano de carreira dos professores de Chapecó, que o município estava aplicando e pagando por 30 anos, que é esses percentuais entre os níveis de titulação, que era uma referência para Santa Catarina e para o Brasil. Né? Eu fui presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina de 2010 a 2022. Né? E eu levava para todo o estado essa nossa experiência aqui de plano de carreira. Né? Fui convidado para muitos lugares em Santa Catarina e fora de Santa Catarina, em outros estados, para falar da nossa experiência de negociação coletiva. Né? Porque no plano nacional ainda está para ser conquistado em lei federal a obrigatoriedade da negociação coletiva. Né? Lá na Constituição de 88, os servidores públicos garantiram o direito da organização sindical. Ou da negociação coletiva, como a iniciativa privada tem, ainda falta ser colocado em lei. Já tem reconhecimento da Convenção 151 da OIT. O Brasil já é signatário. Né? Mas como não tem uma lei determinando as penalidades de quem não negocia, aí dá espaço para prefeitos como o João Rodrigues se omitir da negociação, não fazer a negociação. Então a gente precisa de uma lei que vai também aplicar qual que é a penalidade, ou qual o direito que gera para a categoria quando não tem a negociação coletiva. Né? Então ainda falta esta lei, mas tem bons exemplos fazendo boas negociações e transformando a negociação coletiva entre governo municipal e sindicato da categoria dos servidores municipais num processo de construção de relações democráticas de trabalho e também de aumento da eficiência do serviço público. Né? Porque é verdade que Chapecó, também com o crescimento da economia do país, do modo geral, se nós pegarmos de 2004 para cá, a nossa riqueza no país cresceu mais de 60%. A riqueza per capita cresceu mais de 30%. Então, assim, melhoraram as condições econômicas, sim. Né? Chapecó, que está num eixo de economia exportadora, no campo aí da cadeia produtiva da carne, sim, está num momento econômico bom. Então, se está num momento econômico bom, não justifica que os servidores municipais estejam ainda com uma perda, por exemplo, da crise da pandemia. Então, a gente tem chamado a atenção nessa questão. Né? Talvez o servidor público municipal seja o único trabalhador que continua sendo penalizado pela crise da pandemia, porque ele tem uma perda inflacionária. Professor, para fecharmos então este bate-papo, né, mudando agora do assunto das reivindicações para a questão da organização, né, do sindicato, como o senhor mencionou então, que é presidente da coordenação municipal, né, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e região. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre a questão da nota de renúncia, né, que nesse ano, então, o sindicato teve eleições, né, para novo presidente da coordenação municipal, que foi eleito, então, o professor Edmar Rodrigo Rosseto, professor da Rede Municipal de Educação, que renunciou poucos dias após tomar posse, né? Inclusive, ele encaminhou uma nota, né, de renúncia para a imprensa que diz, abre aspas, né? Os principais motivos que me conduziram a tomar essa decisão decorrem do fato que as principais lideranças não aceitam novas ideias, novas propostas, e quando suas vontades são contestadas, agem de forma destemperada, gritam e esbravejam. Referidas pessoas que utilizam da estrutura sindical para fazer política individual e fazer nome devem ser afastadas imediatamente da instituição. O sindicato é um espaço democrático, coletivo de união e não um espaço tóxico onde se prevalece. Fecha aspas. O que o senhor tem a dizer, então, com relação a essa nota do agora ex-presidente, né, do sindicato? Bom, primeiro, Gabriel, assim, né, quem renuncia tem uma certa dificuldade de justificar a renúncia. Aí constrói uma retórica que necessariamente não é verdadeira. Né? Porque o que aconteceu na eleição do sindicato? Né? Acho que a gente tem que ver o contexto da eleição do sindicato. Então, aí no final do ano passado, início deste ano, quando a gente começou a construir a direção,
E é importante frisar que a direção do sindicato ela tem uma coordenação municipal em cada município, né, nesses 48 municípios, e tem uma executiva de 7 pessoas, 7 suplentes, mais 3 conselho fiscal e 2 suplentes do conselho fiscal. Então é uma direção que tem mais de 140 pessoas, que tem mais de 140 servidores municipais associados ao sindicato de mais de 48 municípios. Então, foi feita uma construção. E qual foi o objetivo que se buscou? Né? Ele cita aí principais lideranças. De fato, foram as principais lideranças que construíram a chapa. Né? Entre elas, eu estava nesse grupo das principais lideranças que construíram a chapa. Nós tiramos como meta da eleição e como nome da chapa, renovação e experiência em defesa dos servidores municipais. Então, o objetivo da eleição era construir uma nova direção que tivesse lideranças novas e lideranças experientes para formar um bom time para dar conta do que é essa tarefa de dirigir uma categoria que tem como empregador os municípios e como negociadores os prefeitos. Né? Então, portanto, gestores que concentram um alto poder econômico e político. Né? Então, precisa ter uma direção qualificada para dar conta. Então, você não vai fazer uma transição 100% de uma hora para outra, porque você vai criar um problema. Mas, sim, tem a necessidade de construir novas lideranças. Então, nós saímos convidando, mapeando as lideranças que tinham participado do sindicato, né? Como o presidente que renunciou vinha participando do sindicato desde 2016, né? Porque também era bastante jovem, e então está desde 2016 na categoria, e assim como outras lideranças. Né? Ele não foi a única liderança nova. Né? Da direção da executiva atual, eu posso citar o seguinte: o Eleandro, que é servidor do município de Cordilheira Alta, que é o atual presidente, Eleandro Fantinel, né, que assumiu a presidência depois da renúncia do Edmar. O Leão Julião, que é assistente social de Chapecó e é o atual secretário de Finanças. O Eleandro tinha sido eleito secretário de Finanças, foi remanejado para a presidência. O Leão tinha sido eleito secretário de Política Social, foi remanejado para a Secretaria de Finanças. A professora Eliane Pereira, a professora Lia, foi eleita suplente da executiva. Aí, com a vacância com a renúncia, ela passou para a efetiva da executiva na Secretaria de Política Social. Então, dos 7 membros da diretoria executiva hoje, o presidente e o secretário de Finanças estão no primeiro mandato, na primeira vez na diretoria executiva. Né? O Eleandro tem 35 anos, o Leão tem 40 anos. Né? Então, são mais jovens do que a gente, que está há um pouco mais tempo. E a professora Lia também tem menos de 40 anos e é a primeira vez que está na executiva. E temos eu estive no sindicato como presidente da coordenação municipal, como presidente do sindicato, ainda lá jovem, aos 24 anos, em 92 fui eleito secretário-geral, e em 94, com 26 anos, assumi a presidência do sindicato. E fui reeleito em 96 com 28 anos. Né? Mas eu saí do sindicato em 97, que assumiu a professora Elaine, que era da Educação Infantil de Pinhalzinho. Depois ajudou a fundar, foi a primeira mulher presidente do sindicato e ajudou a fundar a federação e a confederação. E eu voltei para o sindicato em 2020, na coordenação municipal de Chapecó. E fui reeleito em 2024. Né? Então, também assim, às vezes dá a impressão, tá há anos. Não, eu voltei para o sindicato, na coordenação municipal de Chapecó, em 2020. Então, tive de 92 a 97 no sindicato, voltei em 2020. Tenho 36 anos de prefeitura. A minha experiência e antiguidade vem desse fato. Eu tenho 36 anos de prefeitura. Entrei em 1988 como professor de escola multisseriada, né, lá no interior do município. Então, nós temos hoje uma direção renovada, com lideranças novas, com algumas lideranças, né, o Jair de Maravilha, que está um pouco mais tempo, a Maria Isabel de Xanxerê, que está mais tempo, a Silvia Cata de Xaxim, que está no segundo mandato, o Robson de Abelardo Luz, né, presidente das coordenações municipais, que está no primeiro mandato. Então, assim,
o Rogério, de Águas de Chapecó, primeiro mandato, o Eliandro, que está no primeiro mandato aqui na presidência, o Leão no primeiro mandato, a professora Lia no primeiro mandato, né? O Conselho Fiscal nós renovamos, dirigentes também mais recentes e mais jovens aqui de Chapecó. Então, assim a gente constrói a direção do sindicato, né? Porque ser dirigente do sindicato, Gabriel, é atividade que pouca gente quer. Mas né? como professor... Não é a tranquilidade até que a facilidade que é, o status que é ser secretário municipal, ser prefeito, ser vereador, ser secretário municipal, diretor, né? Ou ser gestor de escola. Gestor de escola é uma atividade bastante exaustiva, né? Bastante complexa. Agora, é muito mais simples ser secretário municipal do que ser dirigente do sindicato, de linha de frente. Porque o sindicato a gente não tem poder econômico e nem poder político. A gente só conta com a confiança que consegue construir com o trabalhador. Só que nós temos que negociar com o prefeito que tem todo o poder econômico e o poder político. O poder econômico do município, às vezes, compõe com o poder econômico do o poder econômico privado, geralmente compõe com o poder econômico privado mais na linha de empregador do que na linha de gestor público, e o dirigente do sindicato tem que lidar com tudo isso. Né? E ele só tem de instrumento de representação os sindicalizados que ele consegue agregar e a confiança que ele consegue construir com o trabalho sindical junto aos trabalhadores. Né? Então, não é uma tarefa simples. E eu acho que o que faltou para o presidente que renunciou, porque assim, ele não tinha experiência coletiva, né? De movimento estudantil, de entidades, de gestão pública, né? Ele até tem propriedade privada lá onde moram os pais deles no Paraná e tinha a experiência de professor, né? Então talvez isso tenha sido uma dificuldade para ele assimilar o que é um trabalho coletivo. Mas ficou algum tipo de mal-estar, professor? Porque o sindicato é um colegiado, né? Então, assim, uma das coisas que ele estranhou, de que o presidente não tinha muitos poderes. Mas se é uma diretoria colegiada, é para todo dirigente. Mas ficou algum tipo de mal-estar? Conversaram depois? Não conversamos depois disso, né? Até porque ele não apresentou a renúncia para nós, né? Ele apresentou a renúncia para a imprensa, né? Então, assim, porque se tivesse alguma dificuldade, era melhor eles, olha, eu não tenho condições de exercer a presidência, mas tenho disposição porque também, assim, nós fomos compondo o grupo de liderança que ia compor a direção, e depois a definição dos cargos você vai fazendo com o coletivo. Né? Não é alguém que vai, não, você que escala isso, esse é o presidente, esse é o secretário de finanças, não, você vai compondo, é tudo coletivo. Né? Porque, assim, são 48 municípios, são vários dirigentes que vão convidando outras lideranças. Aí você vai formar o coletivo. Aí depois você tem que reunir o coletivo para definir os cargos. Né? Mas isso sempre é uma decisão coletiva, ninguém tem o controle sozinho. É diferente da chapa de prefeito, que quem se coloca candidato a prefeito vai depois construir a chapa de vereador, vai construir as alianças e tal. No sindicato que é colegiado é diferente. Né? Então você vai construindo. E aí é claro que quando alguém cria algum problema, ele cria problema para todo o coletivo, porque o sindicato, sim, teve uma consequência à renúncia dele, né? Teve toda uma demanda. Demorou para voltar a movimentar as contas, porque a gente teve que chamar um remanejamento, registrar ato em cartório, para depois retomar. Né? Os colegas que assumiram com pouca experiência, né? Porque eles não foram escalados para serem as funções que estão. Mas isso foi tudo superado. Né? Nós, inclusive, estamos fechando o ano com um aumento de associados. Né? Eu acredito que no último ano aí nós conseguimos crescer em torno de 10% do número de associados, com as finanças em ordem, com um quadro de dirigente melhor do que a que nós tínhamos, né? Maior, porque a gente conseguiu também priorizar a questão de liberação de mais dirigentes. Por exemplo, vamos ter a professora Lia na educação infantil, que era um bom tempo que nós não tínhamos.
nós conseguimos liberar o Everson, que é dirigente aqui de Chapecó, na área de serviços, que era um bom tempo que nós não tínhamos um dirigente nesse campo, né? Liberamos, temos dirigente da saúde, dirigente da assistência social. Então, a gente criou melhores condições. Quer dizer, nós estamos iniciando este mandato, que tem duração de 4 anos, com um quadro de dirigente melhor, né? Com pessoas experientes, com pessoas novas, com boas lideranças. Então, assim, da parte da direção do sindicato e do sindicato, dos associados, de um modo geral, esse episódio aí ele foi superado e está bem resolvido, né? E eu espero que esteja bem resolvido também para o Edmar, que renunciou, né? Não tenho nenhum desejo de que ele tenha qualquer tipo de problema, né? Eu acho que só não concordo com a forma que ele fez a renúncia, que eu acho que não foi legal, do ponto de vista dos colegas que o elegeram presidente. Ele não se elegeu por conta própria presidente do sindicato. Ele foi eleito dentro de um coletivo. Eu acho que devia ter mais consideração com o coletivo, né? Porque na própria nota aí, ele faz uma acusação genérica, que são 140 pessoas no grupo, né? Professor, mais uma vez, obrigado por esta entrevista, e o Diário do Iguaçu fica no aguardo aí das novidades relacionadas às demandas, reivindicações da categoria e também do contexto aí do dia a dia dos servidores municipais de Chapecó e também da região. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela conversa, e ficamos à disposição sempre do Diário do Iguaçu. A gente está sempre à disposição para as questões que o jornal achar importante, né? Agora é o grupo de comunicação, né? Aqui dos diferentes meios, né? Digitais, impressos, né? Que tiverem necessidade ou necessidade de nos demandar, nós estamos à disposição. Obrigado pelo espaço. Mais uma vez, então, muito obrigado. É claro que o Jornal Diário do Iguaçu, o grupo de comunicação em todas as suas plataformas, né? O jornal impresso, multimídia, na internet e redes sociais, mostrará aí o contexto político de Chapecó, da região oeste, de todo o estado. Este foi, então, o presidente do sindicato, né? No caso, o presidente da coordenação municipal do Sindicato dos Trabalhadores Municipais do Serviço Público de Chapecó e também da região, que falou um pouco mais sobre as pautas, reivindicações, demandas da categoria, além de outros assuntos da política e do cotidiano de Chapecó e região. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse ideiregional.com.br. Até mais!